Olá, bom dia, internautas. Eu estou aqui com o Miguel Torres, que é o presidente da Força Sindical, uma das principais centrais sindicais do Brasil, tem cumprido aí um papel muito importante na luta em defesa dos trabalhadores. O Miguel Torres é metalúrgico, militante muito ativo, sempre na linha de frente. Eu quero agradecer muito a gentileza do Miguel Torres de atender ao meu pedido para esta entrevista num momento importante para a gente esclarecer essas questões todas aí dos trabalhadores. Bom dia, Miguel. Seja bem-vindo ao outro lado da notícia. Obrigado, Oswaldo. Bom dia a você, aos ouvintes, participantes. Prazer é todo nosso, né? Quanto mais a gente conversar, melhor é esse momento de muita dificuldade que nós estamos passando, né? O país está passando, aliás, o mundo está passando, mas a nossa realidade aqui é impactante, né? Vamos ver se a gente sai dessa muito bem. Verdade. Eu quero, antes da gente começar a conversar, dizer que eu pesquisei muito os metalúrgicos, a história dos metalúrgicos, categoria muito importante na história do Brasil. Eu escrevi as biografias, o Miguel Torres deve conhecer, do Aurélio Pérez, que foi militante ativo aí dos metalúrgicos, e também quero mostrar aqui o Vital Nolasco, que eu escrevi também, que foi outro militante que vocês atuaram juntos, não foi? Bastante tempo aí na categoria. Nosso diretor aqui, do nosso sindicato, durante o período, acho que de 84 a 87, ele foi diretor aqui dos Metalúrgicos de São Paulo. Muito bem. Miguel, eu queria começar dizendo a respeito dessa questão aí saiu uma matéria na Folha ontem dizendo que há uma articulação, uma movimentação dos empresários no sentido de prorrogar essas medidas que estão sendo adotadas aí numa situação emergencial, mas que eles querem que isso se torne realidade. Eu queria que você abordasse essa questão, analisando também essa relação dos trabalhadores com o governo Bolsonaro na conjuntura criada pelo governo Bolsonaro. Eu acho que essa matéria da Folha não nos causa surpresa, que é o lado oportunista do empresariado, né? Você vê que eles estão dentro de uma crise querendo tirar vantagem futura. Então, eu acho que é muito complicado esse pensamento de parte do empresariado. Eu acho que a gente tem que separar que ainda temos boa parte do empresariado que é sério, está pensando realmente no país, tem um projeto de país, né? Infelizmente, a gente vê que tem os oportunistas que querem sempre tirar vantagem. É lógico que nós não concordamos com isso. As medidas que estão sendo tomadas agora, elas são medidas emergenciais e tem que ter prazos, né? E mesmo assim ser muito bem debatida, porque todas as medidas que estão sendo feitas agora, tomadas decisões agora, afetam principalmente os trabalhadores e trabalhadoras. Por mais que a gente fale, não, aqui vai garantir uma coisa aqui, vai garantir ali, mas ainda tem um impacto muito forte na vida da maioria da população brasileira, que são os trabalhadores, são os mais pobres. Então, tem que tomar muito cuidado. E se tornar perene as medidas aí, os benefícios que as empresas estão tendo, com certeza isso os trabalhadores vão sofrer um pouco mais. Mas tem que discutir. Acho que passando aí, eu tenho uma avaliação que, passando esse período, a gente possa estar revendo muitas coisas ainda que está sendo, no dia a dia, comprovado que esse modelo neoliberal faliu também, né? Eu acho que a crise está pondo isso em xeque. O modelo neoliberal faliu e nós temos que achar caminhos que volte ao Estado ter o papel indutor da economia, né? Que mostra que, se não for isso, a sociedade ela não tem o equilíbrio que precisa ter, né? Qual é a outra pergunta? Desculpa. Eu queria que você analisasse aí essa questão da relação dos trabalhadores com o governo Bolsonaro, a conjuntura criada pelo governo Bolsonaro, porque, na prática, o governo Bolsonaro destruiu o alicerce histórico da estrutura sindical. Queria que você comentasse um pouco isso. Você vê como é difícil, que até esqueci a pergunta, porque não tem relação nenhuma com o governo Bolsonaro, né? Eu acho que a gente fala que é um desgoverno, né?
porque é tão complicado, não é só conosco, não, ele está num processo, né, de louco, né? Mas nós tentamos, desde o primeiro dia do governo dele, no dia de posse dele, um dia depois da posse, nós, as centrais sindicais, enviamos uma carta pedindo, né, uma conversa para nós expor a nossa pauta unitária, precisamos todo um processo, né, institucional que tem que ser. Não nos respondeu, cobramos, aí responderam, para você ter uma ideia como que foi, responderam e reclamaram que não responderam porque não tinha assinatura dos presidentes das centrais, né? Foi por e-mail, tudo bem. Aí nós fizemos outra, mandamos, todo mundo assinou, mesmo assim não responderam. Então, poucas coisas a gente tem conversado, tivemos poucas conversas com o ministro Guedes, muito poucas, acho que foi 3 ou 4 conversas ainda. Eu acho que conjuntamente com as centrais não tivemos nenhuma, algumas centrais conseguiram alguma conversa. Teve centrais que conseguiu conversar com o vice-presidente, né, o Mourão, mas com a estrutura do governo não tivemos. E agora são os ataques que a gente vê desmedido contra o movimento sindical e contra as organizações sociais, né? Eu acho que tem o movimento sindical, eu acho que tem um papel, tem um objetivo do governo de enfraquecer, até porque quer fazer medidas aí que vão contra, né, os direitos, né, as liberdades. Então, diminuindo o poder dos sindicatos, na visão do governo, talvez seja mais fácil avançar nessa linha, né? Mas estamos aí. Agora, essa sucessão de medidas provisórias, teve a 927, agora tem a 936. Você vê alguma possibilidade de intermediação, de interlocução para que essas medidas sejam amenizadas, pelo menos? Olha, nós estamos trabalhando para isso, né? Eu acho que tem um desgaste do governo muito grande já dentro do próprio Congresso Nacional, né? Você vê que não tem a afinidade que o governo precisaria ter para conduzir o país. Essas medidas provisórias têm causado, é só ver o histórico das medidas provisórias, não só essas últimas que têm o objetivo da crise, mas desde o início do mandato do atual governo, muitas caducaram, que não teve interesse nenhum do parlamento estar discutindo. Então, eu acho que hoje, nessas novas medidas, acho que nós temos condições de aprimorar e voltar a fortalecer o sindicato nas negociações. Eu acho que está sendo discutido essa semana na Câmara dos Deputados, já tem emendas lá que está tendo uma aceitação razoável dos deputados para voltar o sindicato a ter participar das negociações ativamente, nos acordos coletivos. Então, acho que pode ser isso. E o Supremo sinalizou essa semana também, né, o ministro Lewandowski, numa ação que da rede, do Partido Rede de Sustentabilidade, de questionar os acordos sem a presença do sindicato. Então, foi uma medida que eu acho importante do Lewandowski, mesmo não tendo ainda uma unanimidade no movimento sindical, mas eu acho que a medida que ele fez traz e põe o sindicato no jogo, né? Amplia o trabalho, que eu acho que isso não é problema, mas põe o sindicato de novo no jogo nas negociações. Agora, você tem o Fórum das Centrais Sindicais, que é um importante espaço de interlocução. Você vê uma boa receptividade no Congresso Nacional, particularmente do presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, no sentido de dialogar com o movimento sindical, porque é uma coisa muito complexa isso, né? O movimento sindical tem muito a contribuir. Você vê espaço para essa interlocução lá com o Rodrigo Maia, com as bancadas que, vamos dizer assim, que ouvem, que tem mais relação com o movimento sindical? Olha, nós temos conversado muito com o Congresso Nacional, não só na Câmara dos Deputados, mas também no Senado. Eu acho que, lógico que a hora que vem a pandemia e a gente entra para o isolamento social, né? A gente não foi mais para Brasília, estamos mais nas videoconferências, né? Mas o Rodrigo Maia tem nos recebido, conjunto das centrais, muitas vezes, né? Tem aberto a conversa
coisas, eu acho que talvez de presidente da Câmara, ele está recebendo mais que os outros. Ele tem ouvido, né? Tem colocado pontos dele também de fazer acordos, eu acho que é o papel dele. Agora, tem aberto de diálogo. As lideranças dos partidos também têm nos recebido muito bem. Nós tivemos muitas reuniões nesses últimos meses com as lideranças dos partidos, né? Tanto de centro como de esquerda, mas muitos, né? Então, acho que isso mostra um pouco também da maturidade que o momento exige, porque como hoje nós não temos um governo, né? A Câmara, o próprio Rodrigo, o próprio Davi Alcolumbre tomam uma força importante nesse momento, né? E mostra que tem que achar saídas. E eu acho que eles estão fazendo o papel deles. Agora, circulou esses dias, ontem ou anteontem, um documento assinado aí por entidades renomadas, respeitadas, a Comissão Arnes, a OAB, a CNBB, a ABI. Você vê possibilidade de uma articulação, vamos dizer assim, maior, abrangendo iniciativas como essa, no sentido de buscar soluções, buscar saídas e alternativas contra esta ofensiva do governo Bolsonaro contra os trabalhadores? Eu acho que sim, né? Eu acho que está sendo provado isso no dia a dia, né? Eu acho que o que está em risco são as instituições, né? Eu acho que o movimento sindical no primeiro momento, mas você vê que os ataques do governo são contra as instituições. Então, é contra o Congresso, é contra o Supremo, é contra a imprensa, é contra a OAB. Então, ele tem uma linha de não ter diálogo com ninguém ou não respeitar as instituições. Então, no momento que as instituições se unem e levam essas propostas, é muito importante. Nós temos participado ativamente disso, viu, Oswaldo? Muito, né? Já fizemos rodadas, muitas ações junto com todas as entidades para fortalecer as instituições e fortalecer a democracia, porque por trás disso tem um jogo que a gente, querendo, acreditando ou não, existe sempre aquela saída lá na frente que é derrubar o regime. Agora, Miguel, tem uma questão que, na minha visão, ainda é pouco debatida, mas eu acho que o movimento sindical está muito atento com isso, que é o funcionamento das empresas mesmo, né? As micros, as médias e as pequenas empresas, elas são diretamente afetadas pela paralisia das cadeias produtivas. Eu estava analisando esses dias o caso lá do polo metalúrgico de Caxias do Sul, quer dizer, ali houve uma paralisação geral das grandes empresas e as pequenas empresas todas, né, estão numa situação muito complicada. Não seria necessário, eu queria que você comentasse isso, medidas emergenciais urgentes também para socorrer as empresas, garantir que as empresas tenham condições de manter os empregos e, consequentemente, manter a renda, manter as condições mínimas de sobrevivência desses trabalhadores. Como que você vê isso? Não, você tem toda a razão. Nós temos feito um trabalho, Oswaldo, e eu digo que quando nós, as centrais sindicais, de buscar caminhos que fortaleçam, que mantenham a atividade econômica e mantenham a renda do trabalhador. Porque a crise, lógico, maior ou maior, ela vai passar, né? E a retomada do desenvolvimento, da normalidade, ela vai se dar em um terreno que, se a gente não fizer nada, num terreno muito pior do que é hoje. Com as empresas fechadas, com alto desemprego lá em cima, então a retomada se tornaria muito mais difícil. As medidas que foram tomadas, você viu aí do governo de crédito, de medidas econômicas, salário emergencial, algumas coisas, que são importantes, né? Você vê que são importantes, mas não chegou na mão do trabalhador ainda, e nem das empresas. Nós estamos vendo hoje, eu tive uma videoconferência do setor de máquinas aqui, para você ter uma ideia, que é um setor forte, reclamar de capital de giro. Não está tendo financiamento dos bancos para o capital de giro. Os bancos são os mais, e não é só aqui, mas no Brasil estão sendo favorecidos com bilhões, né, ou até trilhões de reais, e na hora que é para
fortalecer a economia interna, eles não estão ajudando, não é ajudando, fazendo o que tem que fazer, financiar esse momento difícil. Então, nós também estamos muito preocupados, sabemos. Ontem nós vimos uma pesquisa de empresas no Brasil, até 4 funcionários, são 2.200.000 empresas, para você ter ideia. Então, mostra que o peso que tem a pequena, microempresa, e essas aí é que tem, no jargão popular que nós falamos, vende o almoço para comprar janta, porque é daquele dia que tira para fazer o investimento amanhã, paga o salário aqui, paga o imposto ali e vai nessa toada. Então, esse impacto é muito maior nas pequenas empresas. E, lógico, o trabalhador, tem muitos trabalhadores nesse segmento, vai ser muito prejudicado. Então, acho que nós estamos tentando fazer, garantindo pelo menos a sobrevivência nesse período emergencial dos negócios, da economia, manter o mínimo possível e também manter a renda dos trabalhadores para não desabastecer a economia. A saúde. Certo. Agora, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, numa entrevista coletiva que ele deu aí na semana passada, ele falou de empossamento. Esse termo acabou circulando aí no noticiário econômico. Quer dizer, os recursos ficam empossados nas instituições bancárias. Aquela história de 1.200 bilhões que o Tesouro Nacional está garantindo como liquidez para os bancos fazer os empréstimos e tudo mais. E os bancos estão temerosos de emprestar porque não têm garantias de que eles vão receber, vão ser restituídos. Eu vejo que aí tem uma certa malandragem do sistema financeiro para administrar esse recurso, essa liquidez na ciranda financeira, mas tem também a questão do papel do Estado. Não seria hora de se utilizar os bancos públicos para garantir que esses investimentos cheguem de fato às empresas? Como você vê isso? Não, tem toda a razão. Eu acho que o papel do Estado é regulamentar isso, E também, eu digo, não só a questão dos bancos do Estado, mas o governo tem ferramentas de fazer os bancos privados a prestarem esse serviço para a sociedade. Ele pode fazer isso, É só querer, é vontade política, mas banqueiro é banqueiro no Brasil, fazem o que querem. Mas você tem toda a razão, os bancos públicos teriam que fazer isso, O BNDES, a Caixa, o Banco do Brasil, outras instituições estaduais que ainda tem esse dever, Mas ainda é muito tímido. Você tem toda a razão e isso que nós temos que exigir que seja feito o mais rápido possível, com uma velocidade maior, porque na morosidade que está indo as coisas, vai ser muito difícil, se torna mais difícil ainda a vida dos trabalhadores e dos pequenos, micros empresários. Agora, Miguel, numa situação como essa de quarentena, podemos dizer assim, uma situação dramática para os trabalhadores, que são os trabalhadores que acabam arcando com o maior peso da crise, de todas as consequências dessas políticas que vêm sendo adotadas. Como que o movimento sindical consegue dialogar com os trabalhadores, consegue acenar com alguma esperança de que é preciso organizar uma resistência, é preciso lutar por questões como essas que nós estamos conversando aqui, que nós estamos falando? Como que o movimento sindical, a força, a sua experiência como presidente da Força Sindical, eu disse, uma das principais centrais sindicais, muito importante, um peso grande no país, no conjunto dos trabalhadores. Como que você está vendo, como que vocês conseguem dialogar com os trabalhadores no sentido de apontar e dizer que há perspectiva, que é preciso lutar por direitos, por empregos, por rendas? Como que está sendo esta situação? Eu acho que fazer em duas partes responder a sua pergunta. Eu acho que o movimento sindical ele perdeu a batalha da comunicação, no passado, passado recente. Nós vamos vindo aí um pouco fazer uma análise um pouco mais anterior. Eu acho que uma análise que eu faço, o movimento sindical até 88, ele vinha num processo de conquistas e de mobilizações muito fortes. Até que estava saindo da ditadura, conquistas importantes ainda dentro do regime militar. Na transição, manteve
as conquistas, vem a Constituição de 88, consolida, né, os avanços sociais que as principais categorias tinham avançado na luta, como redução de jornada, licença maternidade, paternidade, muitas coisas que estavam já na sociedade. Então, chega 88, você consolida esse avanço dos direitos, né? A Constituição Cidadã dá esse passo importante mesmo, que ainda podia ter avançado mais, até poderia, mas ela foi muito importante. Aí eu vejo, a partir de 88, uma acomodação do movimento sindical. E isso vem, né? Você vê que não tem grandes conquistas, tirando coisas por categorias, mas você não vê coisas nacionais que avançaram. E deu uma acomodação no movimento sindical. Eu acho que isso vai se consolidando depois e não consegue avançar mais na luta. Mas as coisas ficaram muito mais setoriais ou de categorias que você vai ver alguma ação. Aí vem os ataques. Você passa pelo governo Lula, entra no governo Dilma, né? Começa até razoável, depois tem todos aqueles problemas que a gente viu de governabilidade, mas, mesmo assim, o movimento sindical ainda patina, né? E aí, a hora que sai a Dilma, entra o Temer já com a visão neoliberal e faz uma reforma trabalhista que ganhou a sociedade de 101 itens que tem na reforma, que foi impactado na vida do trabalhador, negativamente, 100 pontos eram contra os trabalhadores. Só um ponto, que era que os trabalhadores aplaudiram e passou por cima dos 100 que ele perdeu, que foi o fim do imposto sindical. Nós vimos a nossa base, São Bernardo viu na base dele, os químicos viram. Os trabalhadores batendo palma pela reforma trabalhista, porque acabou com o imposto sindical. Então, nós perdemos não conseguimos passar que o imposto sindical é que estava garantindo as nossas lutas desde 42 ou desde 1917, que vinha num processo de mobilização e conquistas. Então, nós perdemos essa batalha. Né? E eu acho que aí, o que acontece depois entra o governo Bolsonaro, ataques aos direitos trabalhistas, dos trabalhadores e da sociedade. E isso está também agora dando, eu acho que esse é um ponto importante. Começa também a haver já uma conscientização pela dor nos trabalhadores. O trabalhador está vendo tudo que nós estamos falando que ia fazer de mal à reforma trabalhista, que ele não acreditava, ele achava que nós estamos defendendo só o imposto sindical e não os direitos, né? Que ele achava que o patrão não iria ter coragem de fazer aquilo, e o que está acontecendo. E piorou. Aquela máxima do Tiririca, pior que está, não fica, ficou. E pode ficar mais, né? Então, eu acho que está dando uma conscientização pela dor. A gente está começando, os trabalhadores, de novo, a nascer um pouco mais dessa vontade de voltar a ter mais participação no movimento sindical. Torçamos que seja isso mesmo. Então, agora, você não precisa doer tanto, né? Tá bom. Miguel, eu queria te agradecer bastante, viu, a sua atenção, reiterar aqui a importância que a força sindical, o movimento sindical como um todo tem nesse momento. Queria te agradecer muito a atenção que você deu e os esclarecimentos que você fez aí na nossa entrevista. Espero contar com você em outras ocasiões para a gente continuar conversando sobre esses assuntos. Obrigado, Oswaldo. Eu queria só aproveitar Sim, à vontade. Mostrar que nós estamos nesse momento de crise. É lógico que nós defendemos o isolamento social, esse momento importante que porque é o que está dando certo no mundo, por mais que tenha ainda os problemas maiores ainda, o isolamento hoje é a maneira mais eficaz de proteger a saúde, né? Então, acho que nós temos que ter esse cuidado, lógico, já pensando como vai ser a volta e se a discussão que está, se vai ser do horizontal para o vertical, também é um erro, que a gente está trabalhando no transversal na medida, estudando todos os passo a passo. Mas nesse momento é muito importante, nós, no movimento sindical, nós tiramos uma linha das centrais sindicais de ceder aos governos, às secretarias de saúde, secretarias estaduais e municipais e até o Ministério da Saúde, os espaços físicos dos sindicatos do Brasil.
Nós temos colônia de férias, clube de campo, sedes, subsedes, escolas, quadras, que isso está à disposição das secretarias de saúde para que possa ser usado, não só como instalação para leitos, que pode ser feito, em vez de estar construindo bastante coisa que é importante, mas nós já temos as construções, é só adequá-la a isso, talvez ao atendimento de baixa complexidade para alguns casos, ou até mesmo de apoio aos profissionais da saúde, que às vezes não estão indo para casa com medo de levar o contágio. Então, esses espaços seriam isso. E também espaço para vacina, para orientação, de apoio mesmo para esses profissionais, mas também para a saúde, que é muito importante. E também, nesse momento, estamos iniciando uma campanha de alimentação, de alimentos, para que a gente possa estar levando aos trabalhadores, aos moradores de rua, essa população mais carente, alimento. Porque as medidas que foram tomadas não chegaram ainda aos informais e aos trabalhadores, de baixa renda. Não chegou. O pessoal já começa a passar fome, passar necessidades. Estão indo vender coisas agora de qualquer jeito, com risco de se contaminar, porque tem fome. Então, nós estamos, nesse momento, fazendo uma grande campanha de alimentação para a gente levar isso. Estamos procurando empresário, estamos procurando quem for, para que a gente possamos ter, nesse momento, essa solidariedade, que é uma característica muito forte do povo brasileiro, que a gente possa amenizar esse sofrimento que Deus queira que seja só esses meses, 2, 3 meses só. Então, também aproveito o espaço que pedi, procurem o sindicato, seu sindicato, e ofereçam o que é possível, e os sindicatos estão disponibilizando sua estrutura. Então, muito obrigado e vamos sair mais forte do que estávamos dessa crise. Certeza, Miguel. Muito importante esse seu esclarecimento e reitero aqui, repito o agradecimento por sua atenção, por seus esclarecimentos. Um abraço, Miguel. Obrigado.